Olha galera, vamos curtir aí a égua boneca aí, ó. Pra quem gosta da égua boneca, tá aí, ó. Pronta, preparada e querendo. Alô, Tom de Maroto, segura. A próxima é aí, ó. Estamos aí agitando ela aqui. Deu um banho. Vou tosar. E agitar aí. Alô, Erinac. Alô, Ito Vaqueiro. Aí, Gil. Alô, seu Agnaldo. Tá no estilo aqui, ó. A égua boneca. Agora eu vou arriar pra fazer uns vídeos aqui bacana pra tá mostrando aí a população. O estilo da boneca. Chama, Anelinho. O palco é botirama dessa vez, viu? O palco é botirama. Meu amigo Vangivaldo. Olha o boneco aí, ó.